O Marlon fará uma revelação para o Samuel que deixará ele completamente esperançoso. E ele passa a acreditar que o Abel está vivo. Bom, mas o que aconteceu com Abel? Abel, ele teve o carro sabotado por Jacques, que estava com medo de ser preso, e o Abel não conseguia parar o carro porque os freios não estavam respondendo. Quando aí ele conseguiu parar, um ônibus atingiu o Abel e o carro foi arremessado para o mar. Mas será que com essa revelação de Marlon para Samuel, o Abel realmente sobreviveu? Vou assistir o vídeo até o final para vocês entenderem melhor essa história. Mas antes eu peço alguma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e acenda a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos à notícia. O Abel estava indo ao encontro de Vanessa para resgatar a Sofia. E o Jacques sabia muito bem que o Abel estava indo ao encontro de Vanessa. E aí ele queria impedir que o Abel fosse até lá. O intuito inicial dele não seria causar um acidente, era parar o carro no meio do caminho. Sabe-se lá se ele queria realmente a morte de Abel. Mas o fato é que ele provocou todo esse caos. E o Abel acabou caindo no lago e a Rebeca foi encontrada e o Abel não foi encontrado. E o Marlon, ele foi o responsável por chegar até o local, a cena do crime, e ele disse que a polícia encontrou o carro de Abel e só tinha um corpo, e o corpo de Abel ainda não tinha sido encontrado. E ele faz uma ligação para o Marlon do celular de Léo. E aí ele diz assim: você vai ter que ser forte, Samuel. Teve um acidente e acharam o carro de seu pai dentro do mar, mas só tinha um corpo. Samuel fica muito desesperado. E aí ele quer saber mais do que aconteceu e ele pede mais explicações. E aí ele diz assim: como assim só um corpo? Só tinha um corpo? Explica isso direito, Marlon. Nesse momento, o Samuel sabe muito bem que quem estava com o Abel, o seu pai, era a Rebeca. E quando o Marlon fala para ele que era o corpo de uma mulher, o Samuel entende que o Abel é que está desaparecido. O Marlon diz bem assim: era um corpo de uma mulher. Conversei informalmente com um investigador da Polícia Civil. Ele me disse que ainda é cedo para saber ao certo o que aconteceu, mas foi um acidente no elevador do Jauá. Nesse momento, o Samuel ele fica muito entristecido, mas ainda assim há uma fagulha de esperança na possibilidade do pai ainda estar vivo. Bom, e ele diz: se meu pai está desaparecido, há sinal de que ele pode estar vivo. Nesse momento, o Marlon não quer dar uma notícia triste, mesmo porque ele não tem esse poder. E ele disse que há possibilidade, né? Há possibilidade de Abel estar vivo e a polícia está em busca do pai de Samuel, está pela proximidade, em busca do carro. E ele disse que vai continuar por ali e pede para Samuel ter fé. Vamos ter fé, vamos ter fé. Bom, mas infelizmente no capítulo anterior, o corpo de Abel é encontrado e Samuel ficará completamente arrasado e a pessoa que ele vai culpar primeiramente vai ser o Jacques, e com total razão, né? Com total razão, porque o Jacques era o principal beneficiado pela morte de Abel. Ainda mais que o Samuel foi até a garagem e encontrou óleo pelo chão da garagem. E aí ele logo deduziu que o carro de Abel foi sabotado. E a única pessoa que fez isso, que poderia fazer isso, poderia ter feito isso, foi o Jacques. E aí ele foi lá confrontar o Jacques na sala, dizendo que Jacques foi culpado pela morte de Abel.
O Jax, obviamente, se defendeu, disse que ele é inocente e quem é criminoso é o Abel, que foi comprar Sofia, a mão do pai biológico. Enfim, houve uma confusão muito grande e o Davi apaziguou. O fato é que o Jax consegue inocentar ele mesmo, incriminando o Vannes, ou seja, ele tirou a suspeita que a polícia teria sobre ele, incriminando o Vannes, colocando a canivete de Vannes bem no local da cena do crime. Canivete com o DNA de Vannes. Sendo assim, o Vannes se tornou o principal suspeito. No velório, o Samuel, mesmo Vannes virando o principal suspeito, o Samuel ele não quer o Jax no velório. Quando o Jax aparece no velório, o Samuel fica muito furioso e logo expulsa o Jax. Diz que ele tem que ir embora, que ele fez muito mal pro pai dele, que ele é cara de pau, enfim. Só que o Jax é realmente um cara de pau. Ele disse que não vai embora não, porque o Abel era o seu irmão, e ele tá ali para dar apoio à sua mãe. Enfim, ele deixa Samuel numa situação bem estranha. E aí o Davi tenta apaziguar a situação, dizendo que não é momento de discussão, de briga, é momento de paz, de consolo, enfim. E aí os abutres, os fotógrafos e da imprensa ficam em cima, e aí o Samuel e o Davi tentam ali expulsar eles. Enfim, é um velório em um cemitério judaico, porque a família era judia. Enfim, eu queria comentar sobre isso. Essa trama vai ser interessante sem Abel, né? Com Abel, os braços de Jax estavam amordaçados. E a única coisa que ele poderia fazer para atingir Abel era o lance de desviar dinheiro da Boaz. E esse lance foi descoberto por Abel. Então a trama já estava um pouco amassante. Realmente não tinha como. Era impossível. A autora já escreveu a trama para ter o desfecho de Abel nesse exato momento. Não tinha outro motivo, como muitas pessoas especularam, seria por causa da audiência, que por isso que queriam matar Abel. Não foi por causa disso, não. Já era algo planejado, entende? Já era algo que era certo. Então, você vê que o contexto da novela todo se encaixa para essa morte de Abel, para tudo fazer sentido. Porque realmente tava algo sem sentido nenhum, já tava ficando amassante a mesma história, tanto que a audiência caiu, né, por causa disso. Comente. Tchau, tchau.